Então, a próxima vai falar a professora doutora Darkley Terezinha M, não sei o que é, de Souza, Malherbe de Souza, não esqueci. Então, ela tem graduação em zootecnia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias pela Unesp, mestrado em Ciências em Entomologia pela Faculdade de Filosofia e Ciências de Ribeirão Preto, USP, onde eu sou professor. Doutorado em Produção Animal pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Unesp, e pós-doutorado em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá. E professor junto do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, lugar mais quente e agradável do que aqui, né? Onde ministra as disciplinas de apicultura, meliponicultura, manejo e produção de bicho da seda. Interessante, na FAO, a pessoa que é encarregada da abelha também é do bicho da seda. Yeah. Então, a maioria dos insetos que o pessoal quer matar são insetos. Yeah. E responsável pelos sectores da apicultura e meliponicultura na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e tem atividades de ensino, pesquisa, extensão, tem experiência na área de zootecnia, e atuando principalmente nos seguintes temas: polinização. Então, eu vejo a Darkley como a principal pesquisadora pela história dela da polinização, e ela teve uma professora, Regina Nogueira Couto, que foi o pioneiro, vamos dizer isso, praticamente pioneiro. Então, eu sei que vocês já estão cansados, mas só assim, pegando o gancho, né, do que o David falou, e que a homenagem que fizeram ao professor Leonel, ele foi meu orientador no mestrado inicialmente, depois a professora Regina se credenciou no mestrado e eu fui orientada dela de mestrado e doutorado. O professor David foi da minha banca de doutorado, a professora Vera da minha banca de dissertação de mestrado. Então eu conheço assim, estou há bastante tempo, desde falou 62, eu estava fazendo as contas agora, e já fazem 40 anos que eu trabalho, né? E o David falou sobre a professora Regina, ela foi a pioneira, ela né? É viva, graças a Deus, mas foi a pioneira no estudo de polinização com culturas aqui no Brasil, e eu tive a honra de ser orientada dela, tanto de graduação. Eu trabalhei com flora apícola na minha formação é zootecnia, então na graduação a gente tem a disciplina de apicultura, e foi onde eu conheci a professora Regina, e foi onde eu iniciei, né, na apicultura, depois na meliponicultura também. E aí a professora Regina me sugeriu, né, como trabalho de monografia, o TCC que a gente fala, o estudo da flora que tinha no entorno do apiário, na universidade mesmo. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pelas flores e pelas abelhas. Então, e desde isso eu trabalho com isso, com estudo das abelhas que visitam as flores, que compõem essa flora apícola. Então, tudo, né, foram várias e várias palestras e apresentações que eu aprendi muito, e eu acho que a gente aprende todos os dias, e eu aprendi muito, assim, com relação às culturas. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um pouco menos bravo como rádio, né? O meu vai ser mais mostrar para vocês algumas pesquisas que eu fui realizando nesse tempo todo, e tentar passar para vocês assim um pouquinho do porquê, né? A gente viu tantas apresentações, e eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que essas abelhas são importantes em determinadas plantas e tudo mais. Então, tem meu contato aí, se alguém quiser, né, depois entrar em contato aí, mas eu gosto de iniciar sempre, né, para que servem as flores.
né, a gente está falando tanto, abelhas, flores, polinização, para que servem as flores, né? Então, quando a gente pensa na flor, é o processo inicial de fecundação, como já foi falado, só que então eu penso, ali eu tenho um botãozinho, isso aqui é uma flor de laranja. Eu tenho, foi a minha dissertação, trabalhei com laranja, vou mostrar alguns dados para vocês. O botãozinho ali, a flor semi-aberta, a flor aberta, a flor murchando, e se ela foi fecundada, ela vai dar origem à laranja que a gente gosta de, né, tomar o suco, chupar essa laranja. O cafezinho que a gente toma, primeiro foi uma florzinha, aí essa flor foi fecundada, foi polinizada, deu origem ao grão, que depois de moído, né, torrado e moído, vira o cafezinho que a gente toma. Então, por isso que a gente fala que é tão importante, né, essa presença das abelhas. E aí uma outra função das flores são atrair polinizadores. Aí eu sempre falo, né, para que uma planta ia perder tanta energia produzindo tantas flores com cheiros, com formatos, com cores diferentes, né? A gente tem uma diversidade imensa. Então, as flores têm como função também atrair polinizadores. E aí, por que as abelhas são as polinizadoras mais eficientes, né? Então, eu só vou passar rápido aqui, porque vocês já estão cansados e eu tenho tempo também, né? Então, elas coletam e armazenam mel. Essa aqui são potes de mel de uma abelha, como a professora Vera falou, a Uruçu nordestina, que é Melipona scutellarius. Ela faz potes grandes onde ela armazena o mel. Então, essa aqui é uma colônia de jataí, então ela guarda em potinhos, diferente da abelha apis, né? Mas são importantíssimas também aí dentro da nossa polinização, né? Isso aqui, uma apis numa flor de pitanga, e ela coletando, né, com as pernas, com as bolotas de pólen na corbícula, e aí ela vai estocar isso como uma fonte de proteínas, vitaminas, minerais, lipídios para a alimentação dela. E essa aqui da jataí, os potinhos cheios de pólen. Então, as abelhas utilizam essas flores e coletam resinas. Essa é uma foto, uma imagem da internet mesmo, de uma apis coletando a resina, né, do alecrim do campo, que é a própolis verde. Então, ela carrega essa própolis também nas corbículas. Então, não tem como a gente desassociar, né, abelha e flores. Então, eu gosto muito de colocar essas animações, né? Aí, elas carregam pólen nos seus pelos plumosos. Isso aqui é uma flor de margaridão, não sei se vocês conhecem. Então, olha a cabeça da abelha, o corpo dela cheio de pólen. Isso é o que faz ela tão eficiente na polinização. São colônias com grande quantidade de indivíduos. Essa aqui é também a abelha Uruçu nordestina, que é a que eu trabalho também lá em Recife. Então, o professor falou, sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lá tem o departamento de zootecnia, né, o curso de zootecnia, onde eu sou responsável pelos setores de apicultura e de meliponicultura, que a gente tem várias caixas lá com a Uruçu nordestina, temos canudo, temos boca de sapo, moça branca, que são nomes populares das abelhas sem ferrão, né? E as colônias podem ser manejadas para polinização. Bom, aqui mostrando dentro de estufa uma jataí para cultura de morango. E aí vão mostrar algumas pesquisas. Então, trabalhei com laranja inicialmente, minha dissertação de mestrado foi com 3 variedades de laranja, Pera Rio, Natal e Valência, e a Pera Rio, ela deu um aumento de 25% na produção de frutos. Os frutos foram maiores, mais doces, com maior número de sementes. Isso aqui foi orientado, mas eu coloquei essa foto porque olha a quantidade de flores que se abrem num laranjal, né? Então, por isso que estão falando tanto sobre a necessidade do número de colmeias necessárias para polinizar, porque se abrem muitas flores ao mesmo tempo. A florada da laranja ela é extensa, né? Ela pode durar 1 mês, mas tem floradas como do café que são muito rápidas. Então, aqui a apis na flor da laranjeira, o que dá, né? Ela tem a fidelidade à fonte de alimento, então ela produz aí também o mel de laranjeira. Então, aqui uma apis coletando pólen da flor.
Aqui uma abelha plebeia. A bolota de pólen é quase maior do que ela, né? Então, essa é uma abelha solitária que visita também. Então, não só abelhas apis visitam. Essa, vocês conhecem, a abelha irapuá, ou aripuá, né? Tem gente que fala. Ela foi visitante, ela polinizou, porém ela tem um comportamento, às vezes, de perfurar o botão para roubar o néctar, né? A gente fala assim de roubo de néctar. Mas nesse caso, eu avaliei essas perfurações, não teve diferença na produção, no caso da laranja, naquela situação, né? Mas olha que aqui que aconteceu. Essa aqui é uma florzinha, uma forrageira que é utilizada lá em Pernambuco, os estudos do pessoal da forragicultura, né, das pastagens, e olha só o buraquinho que ela fez na cunhã. Em vez dela entrar pela flor, ela fez lá aquele buraquinho. É o que, às vezes, a irapuá faz, esses buraquinhos nas flores. Então, só para mostrar para vocês, assim, ela é uma importante polinizadora, mas em algumas situações, ela pode ser prejudicial, como a gente vai ver também. Aí, limão, vou mostrar rápido, que são fotos, tem bastante fotos de experimentos. Aí, são apis no limão, irapuá no limão, jataí no limão, pesquisas no café. Já foi colocado aqui que existe, né, o aumento da produção do café. Então, da mesma forma, abre muitas flores ao mesmo tempo. Tem uma pesquisa foi feita que uma única visita de apis poderia já ser suficiente para polinizar esse grão. E aí frutos pesados, melhor qualidade, menor quantidade de grãos xoxos também, no caso do café. Aí isso abre em grandes floradas, grande quantidade de flores disponíveis, por isso a necessidade de bastante colmeias para polinizar, né? Aí são fotos de experimentos que a gente fez das abelhas no café. Aqui uma abelha já, uma mangava, né? Aqui as irapuás, aí antes do botão já começar a abrir, elas já estavam presentes e meio que forçam a abertura, nesse caso aí. Aí abacate, aí que a gente vai conversar um pouquinho mais, ó. Abacateiro. Por que a abelha é considerada assim, a dependência do abacateiro 100%? Porque ela tem uma questão que chama dicotomia protogênica. Vou explicar melhor aqui, ó. Eu preciso no abacate, quem planta abacate, ele tem que ter variedades A e B. Olha o que acontece na variedade A. O estigma, que é a parte feminina, está receptiva, só que o pólen, que é a parte masculina, não está viável. Na variedade B já é ao contrário, o pólen está viável. Então eu preciso intercalar variedades A e B no meu plantio para que haja um agente polinizador que leve o pólen que está ali viável da B para o estigma receptível da A. Por isso que é a dependência de 100% na produção de abacate. Aí o pessoal fala, nossa, mas eu tenho um abacateiro do fundo do quintal, produz tanto abacate, só tem um abacateiro. Só que provavelmente num raio ali de 1,5 km tem outros abacateiros que as abelhas foram visitar. Então aqui apis no abacateiro, então a gente fez um experimento cobrindo as flores, as inflorescências no caso, né? E até teve uma pequena produção, mas frutos, olha na mão o tamanho do fruto, comparado com os frutos saudáveis, que é decorrente da polinização correta, né? A maracujá, já foi colocado aqui também, mas o que acontece no maracujá? Autoincompatibilidade genética. Então, o próprio, eu não sei, não lembro quem foi que falou agora, mas é necessário o pólen de uma flor, de uma planta e para outra planta. Ela não se autopoliniza. Então, e olha como é voltado para baixo. Deixa eu mostrar na outra foto que fica mais fácil. Ó, essa aqui é a Xilopa frontalis. Ela tem, ó, em cima na flor, não sei se eu consigo mostrar aqui. Acho que não tem. As partes reprodutivas, elas ficam voltadas para baixo. Então, são 3 ali estigmas e ali 5 anteras, que são aquelas cheias
de pólen. Então, o grão de pólen é aquele, né? Aquele pozinho que você, quando passa na flor, você olha na mão, aquele pozinho. Então, olha o dorso da abelha como está cheio. E ela vai coletando o néctar, então ela vai rodeando, coletando o néctar, e nisso vai encostando no tórax dela esse pólen. E aí ela vai de uma flor para outra e realiza, então, a polinização. Outras espécies de abelhas também visitam, né, que são também importantes. E ó, essa espécie é um maracujá que a gente tinha lá, até mostraram esse maracujá. A gente falava que era maracujá silvestre. E aí outras espécies de abelhas visitando. E olha o que acontece com a apis. Por isso que ela não poliniza. Olha o tamanho da apis. Ela não encosta nas partes reprodutivas que estão ali viradas para baixo. Então, ela faz isso aqui, ó. Quando falta fontes de pólen para ela e tem maracujá disponível, aí elas vão e coletam o maracujá antes da mamangava chegar. E às vezes, quando a mamangava chega, já não tem mais pólen. Então, isso foi um problema. Eu cheguei a visitar em Araguari um maracujazicultor. Eu trabalhava com atrativos e repelentes para as abelhas, e nós fomos testar um repelente lá para as abelhas apis, porque estava causando prejuízos na cultura de maracujá. Só que o repelente, ele volatilizava muito rápido, e a gente fez um experimento plantando uma espécie, eu não sei se é uma espécie, não é ornamental, mas chama cosmos. Não sei se vocês já ouviram falar o cosmos. Cosmos é muito atrativo, gente. Eu amo aquelas florzinhas. Vão muitas espécies de abelhas naquelas flores. E aí nós plantamos um experimento, plantamos o cosmo nas linhas do maracujá. Aí resolveu o problema. A gente deu fontes de alimento para as abelhas, né, melhor do que utilizar o repelente em áreas grandes. Aí a gente entra numa outra necessidade das abelhas, que por isso que foi falado vários, né? Marcos falou de melão. Então, por que as cucurbitáceas que entram aí, melão, melancia, as abóboras, o chuchu, os pepinos, por que eles são tão necessários, né? Por que a gente fala que as abelhas são tão necessárias? Aqui tem essa foto bem tradicional, né, do melão, né, zero produção sem as abelhas. E aí a gente teve vários experimentos, um deles até fez parte da minha tese, que foi aí as flores do chuchuzeiro. Então eu acho muito bonitinho, gente. Olha a florzinha feminina do chuchu. Já tem um chuchuzinho aqui. Eu não sei se é correto eu falar pseudofruto, mas a flor feminina você reconhece porque ela tem já o formato do fruto. Isso aqui é uma flor feminina. Até o pessoal fala hermafrodita, né? Mas eu prefiro falar a flor feminina. E aqui a flor masculina. Só que foi colocado um dado, eu acho que foi até o Marcos, que é uma flor masculina, meu Deus, uma flor masculina para 18 flores masculinas para uma feminina. Então, o que a maioria do pessoal vê são as flores masculinas. E as flores femininas, elas ficam escondidas. Então, ó, é necessário que as abelhas levem da flor feminina para a masculina. Ao contrário, né, da masculina para a feminina. Olha aqui a abóbora. A flor da abóbora feminina, ela tem esse formato já. E a flor masculina, normal. A melancia também, olha lá, uma melanciazinha, uma florzinha feminina com a apis. E a flor masculina também com a apis. Olha o pepino. Ali a flor feminina já tem o pepininho. Se ela for, e aqui a flor masculina, se ela for fecundada, vai dar origem ao pepino. Então, vocês conseguem entender? Se não tiver quem faça essa transferência, eu não tenho pepino, eu não tenho melancia, eu não tenho melão, eu não tenho chuchu, eu não tenho as abóboras ou girimuns, né, como o pessoal também fala. Enfim, aí a gente avalia sempre quais são os polinizadores, né? Então, a gente avalia quais são os insetos e se eles polinizam. Isso aqui foi um trabalho desenvolvido por uma amiga, professora Adriana Evangelista, lá de Areia da Paraíba, que ela colocou uma abelha plebeia dentro aqui
na estufa com um pepino. E deu certo, a abelha visitou e produziu. Ó o machixe. Essa foto eu gosto muito, ó. A florzinha feminina tem um machichezinho ali já. Enfim, são espécies que são visitadas não só por abelhas apis, mas também pelas abelhas sem ferrão, as abelhas nativas solitárias. As solanáceas que foi comentado, o caso do tomate, que a da berinjela, ela entra nessa situação, e aí eu brinco, né? Os alunos dão risada até que eu falo. Você chega na cultura assim, né? Tá aquele silêncio, você escuta assim, ó. Bzz, bzz, que são as abelhas fazendo a vibração. Então, são abelhas de comportamento vibratório. A apis não tem comportamento vibratório. Então, vai ser muito difícil você ver apis em berinjela, em jiló, em tomates e tudo mais. Então, aqui foi um experimento que a gente fez, cobrindo as flores, aqui flor de berinjela. A bombos atratus, ela foi muito frequente na berinjela. Então, ela aqui na flor da berinjela. A colheita, isso aqui a gente testou a abelha urussu nordestina, na estufa também com berinjela. A gente teve um problema que eles estavam aplicando veneno para mosca branca. Olha aqui a abelha que acontece. A irapuá não tem comportamento vibratório. Olha o que ela faz. Ela corta aqui, ó, as anteras. Então, foi colocado, né? Até o videozinho, né? Acho que foi o Davi, não foi? Que mostrou o videozinho assim, né? Da florzinha liberando pólen. Daí, olha o que a irapuá faz. E olha o que as abelhas menores, né? Que era uma plebeia, se aproveitando e pegando também o pólen da berinjela. Aqui, jurubeba, também são abelhas. Olha aqui que linda. Eu amo essa foto. É a urussu nordestina na florzinha da berinjela. E ela ali com a carguinha de pólen nas perninhas, né? Aí goiabas, que são mirtáceas, que também tem um problema de ter o estigma mais alto do que os estames, né, as anteras. Então, aí também são bem-vindas abelhas, e são várias, a Somalopsis. Olha o tamanho da jataí, então ela não polinizaria, né, muito pequenininha para o tamanho da flor. Aí jabuticaba, também são espécies que são visitadas mais no início da manhã. Pitanga também, jataí, urussu na pitanga. Estou passando rápido porque, ó, fim. Gente, então, deixa eu só finalizar aqui para vocês. Então, aumente produção. Manga são abelhas, são moscas que visitam, mas as abelhas também visitam. Esse aqui foi um trabalho de Portugal com polinização dirigida, com amêndoas, que teve produção. Enfim, são mais exemplos, e vou terminar porque o David já ficou bravo aqui comigo e todo mundo já está cansado também, né? Mas eu só queria colocar assim, que eu estou muito feliz com o evento, estou muito feliz de ter um evento sobre polinização, que é uma coisa que eu amo, que eu trabalho há muito tempo. Então, eu fico à disposição, se vocês quiserem mandar mensagem, depois posso passar meu WhatsApp para quem quiser e tudo, e fico à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês, e depois, se vocês quiserem, eu posso deixar disponível também a apresentação, tá bom?